Olá! A inteligência artificial já não é mais coisa de ficção científica. Ela está aqui, presente no nosso dia a dia e impactando de maneira cada vez mais profunda nossas vidas. Seja ajudando agricultores a aumentarem a produção, médicos a fazerem diagnósticos mais precisos ou agências a produzirem comerciais. Aliás, o Brasil testemunhou recentemente uma inovação histórica. A primeira inteligência artificial legislativa do país, desenvolvida para ser candidata a vereador em São Paulo, junto com seu criador, um ativista político especialista em tecnologia e com objetivo para lá de ambicioso: combater a corrupção e aumentar a eficiência na gestão pública. Alex é um robô, um projeto tecnológico cujo propósito é funcionar como um agente capaz de captar dados, analisar projetos de lei e criar propostas que atendam às reais necessidades da população. Tudo, claro, passando pelo crivo do ser humano. Você pode até pensar que isso é coisa de maluco, mas nós precisamos ter essa conversa porque o mundo da inteligência artificial já está moldando o presente e o futuro da humanidade. E para nos guiar nesse mundo fascinante da inteligência artificial, nós recebemos Pedro Marcum. Formado em História e Comunicação Digital, Pedro vem atuando desde 2019 como diretor de inovação. Além disso, ele tem uma carreira marcada por iniciativas disruptivas em tecnologia e inovação e conectadas a questões sociais e política. Olá Pedro, seja bem-vindo. Há algum tempo eu acompanho o seu trabalho e estou curiosa para conhecê-lo melhor. Você é hacker, ativista, se lançou candidato a vereador em parceria com uma inteligência artificial e, entre outras coisas, processou a Meta por bloquear sua conta. Hoje não vão faltar assuntos, né Pedro? Oi Laura, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Pedro, a inteligência artificial não é mais uma ideia futurista. Ela está moldando o nosso presente. Desde sistemas de reconhecimento facial até assistentes virtuais, a AI está transformando a forma como nós interagimos com serviços e com setores. Em outras palavras, a inteligência artificial está revolucionando o mercado. Mas para a gente começar, eu gostaria de dar um passinho para trás e que você explicasse, para quem nunca ouviu falar sobre isso, o que é inteligência artificial. Maravilha. Inteligência artificial é uma ciência, um campo que existe há algumas décadas, mas recentemente, uma novidade nesse campo fez ela ganhar aí, as páginas do jornal no Brasil e no mundo, que é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Então, pela primeira vez, a inteligência artificial, o seu computador, consegue criar textos, imagens, áudios que são, à primeira vista, indistinguíveis daqueles criados por um ser humano. Então, esse conjunto de tecnologias, chamado inteligência artificial generativa, vem causando transformação em um monte de setores: comunicação, educação, saúde e na política também. Pedro, há tempos que você tem essa pegada digital. Em 2009, você fez parte de um movimento que culminou na criação da Casa de Cultura Digital, um dos primeiros hubs de inovação no centro de São Paulo. 3 anos depois, percorria as cidades do Brasil e da América Latina com o Ônibus Hacker, um laboratório itinerante que por 7 anos promoveu atividades de conscientização tecnológica. No ano seguinte, estava entre os fundadores do Lab Hacker, um centro aberto na Câmara dos Deputados. E em 2016, mais uma invenção, o Gabinete 56, onde atuou como vereador hacker. Bom, conta um pouquinho sobre essa sua história de amor com a tecnologia. Laura, meu pai sempre dizia, quando eu era criança: sai desse computador, moleque, vai fazer alguma coisa. Eu vi a internet comercial ganhar as casas e as ruas e eu cresci usando a internet muito convicto de que essa ferramenta podia ser uma ferramenta de transformação, na medida que ela conecta, as pessoas ao redor do mundo, potencializa as comunicações e as ideias. Então eu venho desde sempre trabalhando na ideia de que essas novas ferramentas de comunicação podem não só trazer lazer, trazer informação, mas podem servir como ferramentas de transformação de mundo.
né, que as novas tecnologias de comunicação podem dar mais poder para as pessoas dentro das democracias e fazer com que a gente se torne cidadão mais ativo. Foi assim quando eu criei a Casa de Cultura Digital, foi assim quando eu criei o Ônibus Hacker, que era esse veículo que viajava pelo Brasil dando oficinas de capacitação e formação em tecnologia e política para as pessoas, porque de nada adianta ter acesso à tecnologia sem que a gente tenha compreensão crítica dessas ferramentas. Foi assim no Gabinete 56, que era um gabinete totalmente digital, que tinha, por princípio, a fiscalização e a transparência absoluta do que estava acontecendo na Câmara. Agora, Pedro, partidos políticos já estão usando a inteligência artificial, particularmente chatbots políticos, né, sobretudo como suporte técnico em campanhas. Agora, convenhamos, políticos chatbots, por outro lado, são um assunto bastante recente. Inclusive, você lançou a primeira candidatura híbrida entre um humano e uma inteligência artificial, Alex. De onde surgiu essa ideia, Pedro? Laura, como eu estava te falando, quando a inteligência artificial generativa apareceu, para mim, que acompanha o desenvolvimento tecnológico há muito tempo, ficou muito claro que isso ia e vai e vem transformando radicalmente a forma como a gente se relaciona com o mundo. Eu costumo dizer que é inevitável o avanço da inteligência artificial nos diferentes campos. Na política, não vai ser diferente, não é diferente. A gente tem notícia aí de um vereador em Porto Alegre que escreveu uma lei inteirinha usando o ChatGPT, que é uma das ferramentas mais conhecidas de inteligência artificial. Quando surgiu essa tecnologia, e eu que trabalho com política, a pensar em qual seria a transformação que a inteligência artificial ia fazer na política, eu fiquei muito receoso, Laura, pensando assim, se a gente não olhar de frente para esse problema, a gente como sociedade, né, porque eu sou nerd da tecnologia, programador, então eu estou envolto nesse mundo, mas a maior parte das pessoas usa a tecnologia como um mero consumidor. Se a gente não olhar para a entrada da inteligência artificial na política, o que deve acontecer daqui a 2, 4, 6, 8 anos, é que ela vai entrar de qualquer jeito. E as políticas públicas vão ser feitas com a inteligência artificial no comando, sem que ninguém se dê conta disso, sem que não exista transparência para que o cidadão saiba. Então, a proposta de criar a Alex e colocar ela na frente do processo político, falando, olha, existe uma outra inteligência, ela funciona de outra maneira, ela tem qualidades e tem também desafios, mas expor isso para toda a sociedade, para todos os eleitores, para que a gente faça uma escolha consciente de se a gente quer ou não, e se a gente quer, em que medida a gente quer usar essas novas tecnologias tão poderosas a benefício da sociedade, benefício da democracia, precisa ser uma escolha consciente das pessoas. Pedro, embora a candidatura híbrida possa parecer um roteiro de ficção científica, na verdade é um processo bastante natural. As inteligências artificiais já estão sendo usadas na política há algum tempo para concorrer a cargos eletivos. Eu dei uma pesquisada e eu vi que em 2017, na Nova Zelândia, foi criado o Sam, o primeiro político virtual apresentado como político do futuro. Daí em seguida veio a Alisa, desenvolvida por uma russa apresentada como potencial candidata nas eleições presidenciais de 2018. No mesmo ano em Tóquio, um robô humanoide se candidatou a prefeito junto com seu criador humano e mais recentemente foi lançado o líder Lars, que lidera o Partido Sintético da Dinamarca, registrado em 2022 como o primeiro partido do mundo comandado por IA. E aí nós tivemos também o Steve, criado por empresário britânico para concorrer a um assento no Parlamento do Reino Unido. Qual o diferencial da sua Alex para esses outros ou robôs ou inteligências artificiais? Acho que são todos experimentos muito interessantes que ajudam a gente, enquanto sociedade, a balizar como vai ser essa construção de futuro. Mas a diferença essencial da Alex é o que a gente chama de mandato híbrido. Porque quando a gente desenhou esse mandato, existiam mesmo muitas opções, muitas formas de fazer. Né? Desde uma coisa tipo o Waldo, o ursinho do Black Mirror, que é um candidato à inteligência artificial, onde você está votando na IA e é ela que vai tomar decisões, até coisas como aconteceu em Wisconsin, nos Estados Unidos, onde é uma espécie de cinto do Batman. Então a inteligência artificial é só uma ferramenta a ser usada
pelo político para qualificar a sua forma de fazer política. O que a gente está propondo com a Alex é o que eu chamo de mandato híbrido. E ela se inspira nas melhores práticas de desenvolvimento de inteligência artificial que a gente tem hoje, que chama de Human in the Loop, ou seja, o humano no circuito. No final de qualquer processo da inteligência artificial, precisa ter um humano validando. Então, a Alex, ela funciona trazendo para esse processo o que ela traz de melhor. Então, ela faz análise em profundidade, em escala de projetos de lei, baseada em dados e evidências, porque ela tem um vasto conteúdo de teses, livros, papers e leis, para que ela possa criar leis mais corretas, mais concretas. Ela consegue ouvir a opinião de milhares, porque não milhões de cidadãos ao mesmo tempo, sintetizar essa informação e tirar ali ponderações das diferentes perspectivas da sociedade. O que ela não consegue fazer? Ela não tem balizas éticas. Né? A ética que você dá para o IA, ela vem do ano para IA. Ela não sabe diferenciar verdade de mentira. Se você der para ela um texto falando mentira, ela não tem noção de contexto para saber que aquilo é uma mentira. Então, cabe ao ser humano proteger esse processo, proteger os próprios seres humanos desse processo de tomada de decisão. Então, a Alex criou, junto comigo, esse primeiro modelo híbrido, onde ela atua juntamente comigo no processo de tomada de decisão, traz informação, traz um posicionamento, mas a decisão, no fim do dia, compete ao ser humano, que é também, ao mesmo tempo, o grande responsável. Então, você nunca vai me ver a história desse processo falando, veja bem, esse erro, a culpa é da inteligência artificial, porque a responsabilidade precisa continuar sendo humana. Pedro, eu entrei na sua plataforma de governo e vi que tinha várias propostas, né? Saúde, educação, desigualdade. Como é que a inteligência artificial pode melhorar todos esses setores? Você poderia dar um exemplo para a gente? Claro. Na verdade, na nossa plataforma de vereança, a gente pincelou, né, algumas ideias em alguns campos onde a gente acredita que a inteligência artificial pode fazer a diferença, mas tem muitas mais áreas onde ela pode atuar. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente propôs chama-se vacina na hora certa. E a ideia, se você pegar os jornais, você vai ver que um problema recorrente, isso valeu para influenza, valeu para Covid, valeu para dengue, valeu para todas as doenças que a gente tratou com vacina, tem um problema de gestão de estoque. Ou seja, você manda a vacina para um lugar que chega lá, não precisa de tantas doses. Ou, no outro lado, onde está precisando de mais doses, você está faltando dose. E aí teve várias e várias notícias de vacinas que se perderam. Perdeu o prazo de validade porque ela não estava no lugar certo, na hora certa. Se você usa a inteligência artificial para criar modelos preditivos, você consegue não só fazer uma destinação correta e ágil desses estoques, como prever. E mais do que isso, você consegue ver, por exemplo, numa determinada região, começa a aparecer mais demanda de vacina de um certo tipo. O modelo consegue automaticamente prever e dizer, olha, então nas regiões circundantes, daqui a uma semana ou duas, você vai precisar mandar mais vacinas. Né? Ou a gente também falou de uma plataforma chamada Showgolpe. Também é um dado alarmante. Aqui em São Paulo, por exemplo, o número de assalto à mão armada já é inferior ao número de golpe de Pix. Então, o golpe de Pix, que é um golpe digital, ele também poderia ser mitigado com inteligência artificial. Aliás, eu vi esses dias uma notícia de uma startup americana que desenvolveu um agente de inteligência artificial que atende ao golpista. A ideia é que quando liga um número de golpe, atende um sistema que fala com o golpista e fica ali enrolando ele, criando, na verdade, um custo maior para o golpista, para que ele não desligue a ligação e vá atacar outra pessoa. Então, assim, a inteligência artificial ela está na sua infância e são dezenas de setores onde, com um pouco de criatividade e um pouco de desenvolvimento, a gente pode melhorar, né, o
o serviço público, melhorar o atendimento das pessoas que hoje, às vezes, passam horas em filas e processos burocráticos intermináveis. Isso tudo poderia ser substituído, por exemplo, por uma inteligência artificial conversacional, onde você traz uma demanda, olha, eu estou com o problema X, e ela mesma se encarrega de fazer as partes burocráticas do processo, te trazendo diretamente a solução. Pedro, recentemente nós tivemos as eleições municipais e vimos a inteligência artificial ser usada em diversas campanhas eleitorais. No mundo polarizado que estamos vivendo e onde somos bombardeados por todos os tipos de informações, como evitar que ela seja usada para manipular as eleições? E no caso da Alex, ela pode ser usada para combater as desinformações e as fake news? Vamos lá, acho que esse talvez seja um dos grandes medos, né, com relação à inteligência artificial, aos deepfakes, e como ela pode ser usada para propagar ainda mais desinformação. E eu acho esse medo bastante justificável, porque é verdade que a inteligência artificial pode e já está sendo usada para produzir mais desinformação de maneira mais ágil, mais verossímil. Ao mesmo tempo, eu apresentaria dois caminhos, né? O primeiro é que o fato dela estar sendo usada para isso não nos impede de usá-la para o bem, né? Então, ela pode ser usada tanto para detectar, e isso tem sido um caminho que as grandes empresas, as grandes corporações têm inclusive estudado, que é como a gente coloca a IA para identificar e combater a própria inteligência artificial, para que ela veja se uma imagem é original ou adulterada. É uma corrida de caça de gato e rato, difícil, né? A tecnologia da inteligência artificial gera uma imagem, eles vão lá e criam uma forma de identificar. Aí sofistica um pouco, mas de qualquer forma é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Da mesma maneira, a gente pode, aí é o caso da Alex, se você mandar, por exemplo, uma notícia falsa, ela pode pesquisar em fontes críveis e buscar responder a essa informação falsa. É assim, e eu fiz esses testes, quando, por exemplo, você pergunta para a Alex sobre o uso de cloroquina para o combate na Covid. Ela vai responder para você, olha, tudo bem, sou seu médico, e eu ainda falei assim, bom, o meu médico me receitou cloroquina, o que você acha? Ela respondeu, olha, eu entendo o seu médico, eu tenho certeza que ele é um médico muito bom, porém, as pesquisas científicas, o consenso científico diz que cloroquina não tem eficácia nesse caso. Então, eu sugiro que você siga e se balize pelos protocolos estabelecidos pela ciência como um todo. Então, você vê que, mesmo num caso controverso, a inteligência artificial ajuda a informar, oferecendo não só os fatos, mas também as fontes. Olha, vai aqui no Ministério da Saúde, olha, vai aqui na Organização Mundial da Saúde, porque esses são organismos que vão te ajudar a se orientar sobre aquilo que é cientificamente comprovado e aquilo que não é. Pedro, o pioneirismo necessariamente desbrava caminhos que ainda não foram desenhados. Você acredita que a Alex conseguiria governar o sistema político de hoje? Melhor dizendo, será que o mundo político está preparado para o nível de transparência que a inteligência artificial pode levar? Olha, Laura, acho que, para quem não acompanhou o processo eleitoral, o resultado eleitoral desse experimento de inovação foi francamente desastroso. A gente teve uma votação muito aquém daquilo que eu gostaria e esperaria que a gente tivesse, e acho que isso é muito um fator desse pioneirismo. Então, assim, por um lado, eu acho que a Alex está mais do que pronta para melhorar a qualidade do legislativo no Brasil. Isso se deve, em parte, ao fato de que a nossa qualidade legislativa é muito baixa. Os nossos parlamentares, seja a nível municipal, estadual ou federal, são, em média, muito ruins, muito despreparados para lidar com política pública de qualidade. Agora, a politicagem e o jogo da eleição, essas pessoas sabem jogar muito bem. Então, me parece que, ao mesmo tempo que a Alex está pronta para criar melhores políticas públicas e para auxiliar o ser humano no processo de construção de políticas públicas que sejam benéficas para todo mundo, ela está longe de ter a malícia necessária para performar bem nesse jogo político que é movimentado
muito por base de interesses pessoais, né, e de recursos financeiros. Então, eu diria que é uma faca de dois gumes. Né? Por um lado, a gente está super preparado, por outro, ainda tem muito caminho para andar, e eu não tenho dúvida que, mesmo que eleita, ela enfrentaria um desafio muito grande, ela e eu, né, enfrentaríamos um desafio muito grande no espaço político, porque, como você bem colocou, esse espaço não está preparado para o nível de transparência que uma ferramenta dessa poderia provocar. Ela não está, a política não está preparada para lidar com as consequências da transparência radical. Pedro, a gente que vive no mundo político sabe que inovar na política é um ato de resistência. Você que o diga. Em setembro, a Meta, que é o conglomerado de mídias sociais de Mark Zuckerberg, tirou o principal canal de comunicação da Alex do ar, a conta no WhatsApp, que funcionava desde o mês de julho, alegando que se tratava, de um uso político para a app da plataforma. E aí você entrou com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra a Meta, requerendo a reversão do bloqueio do seu número de WhatsApp Business. Muitos candidatos também faziam uso da inteligência artificial, mas apenas a sua conta foi bloqueada. Você sabe dizer qual foi a razão? Conta pra gente essa história, Pedro. Bom, é isso, né? Na verdade, a Meta, ela tem um monopólio de um espaço. Vale para a Meta, mas vale também para as outras grandes big techs, para a Google, para a Amazon, para o X, do Elon Musk. O que acaba acontecendo, e é muito curioso nesse mundo que a gente vive hoje, é que essas plataformas se comportam como se fossem países, como se tivessem soberania sobre o seu território digital. O Brasil é esse país continental, e a Meta, o Instagram, o WhatsApp, são também países digitais gigantescos. Só que são governados por grandes empresas, por boards e por lideranças absolutamente autoritárias. Então, quando Elon Musk, Zuckerberg decidem, uma política a favor ou contra determinada ação, eles causam impactos reais na nossa vida nas eleições. A gente viu o escândalo que aconteceu com a eleição do Trump, a primeira eleição do Trump, onde a Meta, digamos, por falta de cuidado, para dizer o mínimo, permitiu que o Trump usasse ferramentas para abusar do processo eleitoral americano. De alguma maneira, a tentativa da Meta de bloquear o uso de WhatsApp para a política, no caso dessas eleições, é uma espécie de resposta a isso. Mas é uma resposta muito torpe, porque, como você mesmo colocou, dezenas de candidatos fizeram uso massivo do WhatsApp e das redes sociais. O problema da minha conta, além dela trazer uma inteligência artificial, é que eu estava usando, de fato, os canais oficiais. Eu estava usando a plataforma e a API própria para isso. Por quê? Justamente porque eu não queria incorrer em ilegalidade na nossa legislação eleitoral. Então, ao obedecer à nossa legislação eleitoral, eu abri margem para a Meta poder tirar o meu sistema do ar. Entrei na justiça alegando que isso feria os princípios democráticos, como acredito que fere. Obviamente perdi, mas, Laura, esse nem foi o pior problema dessa eleição. Eu tive um problema sério durante a eleição, que foi o cerceamento da minha capacidade de patrocinar post. Então, mesmo para dar dinheiro para a Meta, eu tive dificuldade. Eu tinha um limite diário baixíssimo, e quando perguntei para a Meta por quê, ele falou, não, isso aqui é o algoritmo. A gente não tem agência, e olha que absurdo, a própria equipe da Meta não tinha autoridade para poder subir esse limite da minha conta e de outras contas de outros candidatos. Agora, o efeito disso é que alguns candidatos conseguiam colocar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais em anúncio, e outros candidatos conseguiam colocar 100, 200, 300 mil reais. Isso causa uma distorção democrática gravíssima, e eu devo, em breve, entrar com segunda ação na Justiça. Estou aguardando só a prestação de contas dos candidatos ir para a rede para poder fazer essa análise qualitativa, mas isso mostra o poder que essas redes têm sobre o processo democrático.
E isso é assim, uma coisa que a gente devia olhar com muito cuidado, porque foi impactada a minha candidatura, que era uma pequena candidatura experimental e pioneira. Mas, na verdade, isso impacta o ecossistema inteiro da democracia no mundo que está cada vez mais trabalhando a partir, né, e refém das mídias sociais. Então, pegando um pouquinho esse gancho, Pedro, a criação da Alexa realmente é um marco para a inteligência artificial no Brasil. Mas a forma como a inteligência responde tem muito a ver com as informações e com os dados que alimentam. Pegando esse gancho que você falou sobre distorção democrática, aí eu pergunto, como garantir que a inteligência artificial seja ética e responsável, mas sobretudo imparcial? Porque, seja sincero, Pedro, sendo humano responsável por alimentar as informações, isso é possível? Eu acho que não, Laura. Eu acho que a gente não devia nem pleitear esse lugar de uma inteligência artificial que é 100% imparcial, que é absolutamente neutra, porque isso não existe. O que a gente pode fazer para combater isso de alguma maneira é combater quais são os efeitos negativos dessa prática. Então, a primeira coisa é aquilo que eu trouxe logo no começo, que é o humano no circuito. Quando eu transfiro para mim a responsabilidade de aprovar ou desaprovar coisas que a Alexa cria, eu mitigo esse problema do viés, porque eu estou olhando para garantir ali. Por outro lado, a Alexa tem nos seus princípios imutáveis o respeito absoluto aos direitos humanos. E é interessante, uma das coisas interessantes da inteligência artificial é que, embora ela consiga alucinar, ou seja, ela pode inventar informações que não estão explicitamente na base de dados dela, e isso é um resultado da forma como essa tecnologia é desenhada hoje, ela não pode mentir. Se eu disser para ela, Lex, não minta, ela não vai, de maneira ativa, enganar ninguém. Se eu falo, Lex, respeite os direitos humanos, tudo que ela produzir a partir dali vai ter esse princípio axiomático, essa frase, como verdade. Entende como é diferente que um político tradicional, que pode o tempo todo estar fazendo um discurso e carregando uma outra? A inteligência artificial não faz isso. Para responder como a gente garante que ela tem os valores que a gente quer, respeito à democracia, respeito aos direitos humanos, a solução para isso é a transparência. Então, não só eu alimento a inteligência artificial com um conjunto de dados que inclui toda a legislação federal, Constituição Federal, legislação municipal, legislação estadual, teses, livros que são compreendidos pela sociedade como obras relevantes nos seus campos, a partir de diferentes ideologias. E eu sempre gosto de dar o exemplo da economia, onde Alex leu O Capital do Karl Marx, mas também leu Adam Smith, Ivan Mises, Thomas Piketty, leu o livro do Suplicy sobre renda básica universal. Então, a partir dessa pluralidade de percepções humanas, ela consegue, embora continue mantendo um certo viés, porque, por exemplo, a gente não aceita autoritarismo, a gente tem limites muito claros, ele não vai ler o Minha Luta do Hitler. Não vai ler por quê? Porque a gente não considera que isso contribui para a elaboração de políticas públicas para o ser humano. O ouvinte pode até discordar, e aí ele não vai selecionar a Alex, mas eu vou deixar muito claro qual é essa biblioteca que ela tem acesso para construir os seus posicionamentos nas mais diferentes áreas: saúde, educação, economia, cultura e por aí vai. Pedro, no bloco anterior nós estávamos falando um pouquinho sobre ética. Pegando esse gancho, num país com tamanha desigualdade social como o nosso, como é que nós podemos garantir que a inteligência artificial seja justa e inclusiva e não apenas beneficie uma elite tecnológica? O que nós podemos fazer para democratizar o acesso à inteligência artificial e garantir que todos se beneficiem dela? Democratizar os acessos à inteligência artificial me parece urgente. Como eu disse, a inteligência artificial é inevitável. Então, a gente precisa enfrentar esse problema de frente. Se a gente não fizer nada, vai aumentar a desigualdade, né? O digital divide, né? A divisão digital entre aqueles que têm acesso à inteligência artificial e aqueles que não têm, só vão acerbar as desigualdades que a gente está hoje.
Para resolver isso, e é um problema super complexo, e o primeiro desafio é reconhecer isso, acho que tem alguns caminhos. Um é de infraestrutura mesmo. A gente precisa ter uma infraestrutura pública de inteligência artificial que dê acesso às pessoas. Não pode ser quem tem $20 para pagar pelo chat GPT. Pode, usa e se beneficia, e quem não tem, não consegue. Então a gente precisa ter uma infraestrutura pública. Um dos programas que eu propus era um IA por aluno, para que todo aluno de escola pública ou privada tivesse acesso à inteligência artificial para usar no seu processo de desenvolvimento pessoal. Isso tem a ver também com ampliar a cobertura de conectividade mesmo, né? De sinal digital, sinal de celular, com combater um negócio que a gente já tem hoje, que é o zero rating, a prática de que as empresas de telefonia te dão acesso gratuito a alguns serviços. Por exemplo, o WhatsApp. Acabou seu plano de dados, você ainda pode usar o WhatsApp, mas você não pode mais usar a internet como um todo. Isso deveria ser combatido, né? E a gente deveria ter infraestruturas públicas de conectividade. Mas não basta só dar o acesso, também precisa dar capacitação. Isso começa na escola, na minha percepção, formando professores, diretores e alunos para que usem essas novas tecnologias a seu favor, sempre mantendo aquele princípio do humano, né, no circuito humano no centro. Então eu não estou falando de substituir o professor por inteligência artificial, mas como a inteligência artificial pode potencializar o trabalho do professor, pode potencializar o processo de ensino-aprendizagem com os alunos a partir da hiperpersonalização e dos interesses de cada um. Então, o pilar da formação é muito importante. E, por fim, regular. A gente precisa regular para que as empresas privadas, na sua capacidade de criar e construir inteligências artificiais cada vez melhores, mais rápidas, mais inteligentes, não acabem monopolizando o nosso imaginário. Tem um estudo recente, muito interessante, que saiu sobre como a inteligência artificial afeta a criatividade humana. E a conclusão do estudo, não vou entrar em detalhes, mas é que se no curto prazo você pedir ajuda de uma inteligência artificial para resolver uma tarefa criativa, dá um resultado melhor para essa inteligência artificial, então pessoas que usaram a IA performaram melhor do que quem não usou, a médio e longo prazo, a tendência é a pessoa que fica dependente da inteligência artificial ter um resultado pior do que a pessoa que não usou. Então, tudo isso a gente precisa ir cuidando com muita cautela, na medida que essa inteligência artificial vai ficando cada vez mais presente no nosso dia a dia, que o custo vai barateando, que isso vai fazer parte dos softwares que a gente usa, então, do nosso uso diário do computador, do diário do WhatsApp. Agora a Meta, né, curiosamente, depois de bloquear a minha inteligência artificial, algumas semanas depois, liberou aí a Meta AI, que funciona nos seus WhatsApps de uma maneira generalizada. Tudo isso precisa ser conduzido com um processo formativo que precisa ter intencionalidade. E, na minha leitura, é um papel tríplice do governo, do Estado e da academia criar aí os caminhos para que isso seja uma tecnologia que beneficie a sociedade e acabe por diminuir desigualdade e não ampliá-las. A regulação da inteligência artificial é um tema, como você mesmo disse, muito importante, mas a Alex chegou num cenário de pouquíssima regulamentação para ir no país e no mundo inteiro, e a gente sabe que a inteligência já foi usada por diversos políticos, mas de maneira muito opaca. Eu não tenho muita dúvida que, aliás, muita gente usou o chat GPT em dezenas de gabinetes, como você mesmo citou no início do programa, teve gente até que já fez plataforma de governo. Em relação a leis, Pedro, o Brasil está no caminho certo? Acho que a gente está no caminho certo, no sentido de que, ao contrário do que aconteceu com as redes sociais, a gente, pelo menos, está consciente de que precisa esse debate existir. Existe um projeto de lei em discussão no Congresso. Na sua atual versão, eu acredito que o marco regulatório da IA ainda é insuficiente. Ele, por um lado, afrouxa onde devia apertar, e, por outro, acaba restringindo coisas que permitiriam que o Brasil ganhasse uma certa competitividade nesse campo. A gente ainda é muito incipiente e não é um grande player nessa discussão, e tem todo o potencial, até pelo nível dos nossos institutos federais, universidades, dos cursos de engenharia. A gente
gente tem capacidade para virar um país pioneiro no desenvolvimento, uso e reflexão ética de IA. Então ainda falta muito. Acho que é um debate que ainda não ganhou a devida importância na mídia. Então, muito se fala de IA, mas a gente não consegue aprofundar esse debate com a devida atenção. Mas acho que estamos no caminho certo, porque pelo menos dá para ver, né, que existem campos interessados nesse debate. E mais recentemente, o governo federal criou aí o Plano Nacional de Inteligência Artificial. A gente está acompanhando aí a ver como é que isso se desenvolve. Por enquanto tem muito PPT para pouca ação, mas a ideia é que, pelo menos, ao contrário do começo, né, vocês acompanhou as primeiras falas do presidente Lula, que eram desastrosas, do tipo, temos muita inteligência humana, porque vamos investir em inteligência artificial, já mudou, acho que já foi mais bem assessorado, para reconhecer que se a gente não olhar para isso com urgência, com atenção, com recurso, a gente vai ficar para trás e vamos virar, como país, consumidor de uma tecnologia que tem um potencial estratégico decisivo para a construção do país do futuro. Pedro, eu vi recentemente no Instagram uma propaganda da Nike produzida inteira com inteligência artificial. Muitas pessoas temem que aí roube empregos. Você acha que isso é uma ameaça ou, na verdade, uma oportunidade para o mercado de trabalho? E se essa interação é inevitável, como é que nós podemos nos preparar para o futuro? Laura, acho que a inteligência artificial no campo do trabalho é uma grande ameaça ao planeta. Assim, a gente está vivendo uma revolução, como foi, ou talvez mais poderosa, do que a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela de fato modificou profundamente o mercado de trabalho. Novamente, a gente está vendo esse mercado, assim, dezenas, centenas, milhares de empregos vão desaparecer no futuro. Aí eu diria que tem duas respostas aí. Uma é, enquanto sociedade, como a gente se prepara para este mundo onde dezenas de milhares de empregos vão desaparecer e ser automatizados por IA, porque o que a gente não pode acontecer é que as pessoas que faziam esses trabalhos desapareçam junto. Né? O que a gente não pode fazer é que as pessoas morram de fome, deixam de ter como prover o seu sustento. Então a gente vai precisar repensar a noção de trabalho. A renda básica universal, que é uma pauta que surgiu lá atrás e que hoje vem ganhando força na esquerda e na direita, se mostra cada vez mais uma coisa importante para a gente discutir, como a gente garante qualidade mínima de vida num futuro onde o trabalho, como a gente conceituou, está sob cheque. Então isso numa visão um pouco mais de futuro, mas que a gente precisa começar a pensar desde já, dentro do poder público, dentro do setor privado, dentro da academia. Por outro lado, o que você hoje, que está nos ouvindo aqui, nos vendo, pode fazer para se preparar para um mundo onde a inteligência artificial está presente? Você precisa assumir a inteligência artificial como uma ferramenta que vai transformar a sua forma de trabalhar. Então, como é que no meu trabalho essa ferramenta potencializa o que eu faço? E tem um dito que vem reverberando por aí, que é: você, no primeiro momento, não vai ser substituído por um IA, vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você. Então, ampliar, que a gente pare de resistir e passe a olhar a inteligência artificial nas suas capacidades e nos seus defeitos também. Mas entendendo que a cada ano, a cada versão nova do ChatGPT, o Sam Altman, criador do ChatGPT, fala uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou: o ChatGPT 4 vai ser a inteligência artificial mais burra que você vai usar na sua vida. E com isso ele está dizendo que todos esses problemas, e a gente olha e fala: não, mas ela ainda não faz isso, ela ainda não é tão boa, ela não é tão boa quanto eu. Em alguma medida é uma questão de tempo. Então eu provoco para todo mundo que está nos assistindo que gastem algum tempo no seu dia conversando e procurando na inteligência artificial formas de melhorar a sua vida, o seu trabalho, o seu exercício, a sua culinária. Eu uso o ChatGPT para me ajudar
a compor receita quando eu vou cozinhar. E é uma outra forma de interação que vai cada vez mais ganhar o nosso dia a dia. Muito boa essa resposta, porque eu estava preocupada, né? O que os jovens precisam desenvolver para o futuro, mas é isso, tem que entender que a inteligência artificial, ela não é ela quem vai substituir o homem, mas ele será substituído por alguém que sabe mais do que ele. Falando nisso, Pedro, muitos especialistas eles afirmam que além dos empregos, setores como educação tradicional e pequenas empresas também podem sofrer com a dependência crescente da inteligência artificial devido à falta de recursos para competir com grandes corporações que dominam a tecnologia. Como é que você enxerga o papel da sociedade e do governo para proteger esses setores mais vulneráveis na era da inteligência artificial? Laura, aí sim eu vejo uma oportunidade. Acho que volto para a resposta do Plano Nacional de Inteligência Artificial, a necessidade da gente ter uma inteligência artificial pública, uma inteligência artificial acessível e democrática. Mas entendo isso. A França, por exemplo, desenvolveu o Mistral. Né? Na Inglaterra, eles têm a Anthropic. Então, eles têm... Outros países estão trabalhando com essa perspectiva. Dentro dessa perspectiva, na verdade, imagina você que uma pequena empresa ela ganha competitividade, porque a grande empresa tem capacidade de ter milhares de funcionários, né, centenas de especialistas trabalhando. A microempresa, muitas vezes, é só você e você mesmo. E, de repente, você ganha a possibilidade de ter uma equipe de atendimento, alguém que vai revisar o seu plano de negócio, alguém que pode olhar para o seu controle de estoque. E esse alguém é uma inteligência artificial. Então, me parece que no futuro, esses pequenos negócios podem ganhar algum grau de competitividade. A mesma coisa vale para a educação e para o professor, que está ali super atarefado, com uma carga de horário dificílima, e tendo que conciliar, dar aula, preparar a aula, organizar os trabalhos dos alunos, e de repente pode contar com uma ferramenta, como por exemplo tem o Espírito Santo, que ajuda na revisão das redações dos alunos. E não só ela revisa, auxiliando o processo do professor, como dá feedbacks para o aluno do que ele pode melhorar na própria redação. E o resultado disso, mensurável, foi que o Espírito Santo melhorou o seu ranking no IDEB consideravelmente. Então, assim, a gente pode usar essa tecnologia a favor se a gente tiver menos medo. Isso não significa, obviamente, acreditar num tecnosolucionismo, que a inteligência artificial vai resolver tudo sozinho, mas a gente olhar essa tecnologia com um olhar apreciativo do que é que a gente pode fazer para que ele retorne melhorias para a nossa sociedade a partir de uma perspectiva crítica. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as melhorias da inteligência artificial em música, cultura e arte e meio ambiente. Pedro, vamos falar de arte, cultura e meio ambiente. Você tem algum projeto em mente que utilize a inteligência artificial para preservar o meio ambiente e a cultura, em especial aqui de Mato Grosso? Olha, acho que tem um uso que quando a gente fala de inteligência artificial, esse lado, né, generativo, que cria texto, que cria imagem, e que tem várias utilidades. Eu desenvolvi um projeto que pode super ser apropriado aí pelo Mato Grosso, chama Reciclaria. Reciclaria. E ele é uma ferramenta no seu WhatsApp que você tira foto de um objeto que você quer descartar, e pode ser qualquer coisa, um sofá, um pedaço de ferro, um plástico, e ele identifica aquela imagem e busca o local apropriado para fazer o descarte. Procura um ecoponto ou um centro de reciclagem. Então, isso é uma forma simples e rápida de fazer. Mas a IA já vem sendo usada, por exemplo, para análise de imagem de drones, para detectar desmatamento. Um dos grandes desafios de fazer a fiscalização da dimensão territorial que a gente tem no Brasil para controle de desmatamento é que precisa de muita mão de obra. Se a gente consegue substituir por um sistema que olha as fotos de satélite diariamente, na hora que ele detecta ali um quadradinho que era verde e de repente
ficou marrom, automaticamente solta um alerta para as equipes do IBAMA, para as equipes de fiscalização. Isso pode trazer um ganho de escala enorme e um aumento na nossa capacidade fiscalizatória. A mesma coisa com queimadas e fogos. Acho que isso é um caminho muito interessante para a gente trabalhar num lado de política macro. Assim. E esse tipo de tecnologia também poderia ser usado para os proprietários de terra, né, Pedro? Porque muitas vezes você tem, alguém vai, invade, desmata e a culpa nem sempre é do proprietário, mas a multa fica para ele. Então o governo ele detecta e para você provar que não foi você o responsável. É complicado também, né? Quer dizer, é bom para o proprietário de terra ter essa oportunidade, né, e se resguardar, porque muitas vezes a terra é muito grande e você não tem como, quando você vê, já levou a multa. Isso aconteceu comigo. Não, eu acho que isso é um risco que a IA pode ajudar a mitigar, mas no outro lado da equação, né, você pode usar sistemas de inteligência artificial ou desenvolver sistemas de inteligência artificial para otimizar o uso do solo, para fazer consórcios de plantações de diferentes espécies. Isso que hoje é um trabalho que ele é custoso, é feito quase que artesanalmente. Você pode ter sistemas que podem fazer e otimizar, por exemplo, essa produção por hectare de maneira inteligente. A inteligência artificial também está sendo usada para criar música e arte. Você acha que ela pode ser criativa? O que é que isso significa para os artistas? E além disso, Pedro, no caso dos direitos autorais, nesse caso que ela ajuda a criar a música, vai para quem? Para o artista, para a inteligência artificial ou para o criador? Laura, eu acho que o direito autoral vai viver uma crise como nunca antes vista. Começa que ela é uma grande invenção. O ser humano inventou o direito autoral e a propriedade sobre bens imateriais. Isso é uma invenção histórica recente na história da humanidade. Durante muito tempo, ideias não tinham dono. Né? Recentemente, a gente solidificou essa ideia. O que isso representa para a arte? De novo, são grandes os desafios. Né? E eu acho que os artistas precisam olhar de frente para isso e compreender que a inteligência artificial chegou para ficar. Vi um estudo hoje sobre isso, muito interessante, onde o exercício era o seguinte: eles pegaram 10 poetas famosos americanos, pegaram 5 poemas clássicos famosos desses poetas e geraram 5 outros poetas usando o ChatGPT. Falando assim: ChatGPT, gera aí para mim um poema no estilo do poeta tal. Então eles tinham 10 poemas, 5 feitos pela IA, 5 feitos pelo poeta de verdade. E aí pediram para 1.600 pessoas descobrirem quais poesias eram da IA, quais poesias eram dos seres humanos. E o resultado foi que as pessoas não conseguiram diferenciar. Elas não conseguiam dizer com clareza qual era o poema escrito por um humano, qual era o poema escrito por um IA. Mas vai além, Laura, é pior. Eles fizeram uma segunda rodada com outras pessoas pedindo para classificar esses poemas. E o resultado, em todas as métricas, é que os poemas criados pelas inteligências artificiais foram considerados pelas pessoas como melhores, mais interessantes. Isso aponta para um futuro onde a criação feita por IA vai ganhar cada vez mais os espaços. E é um grande desafio para a arte. Né? Aonde que eu acho que está o caminho? De novo, no híbrido. Na medida que a gente entende que a inteligência artificial é uma ferramenta que vai potencializar o trabalho de alguns artistas, que vão criar novas linguagens a partir desse híbrido homem-máquina. Né? Acho que isso é um desafio para a arte. A arte vem, né, ela tem a arte como transgressão, ela é talvez a melhor das ferramentas para a gente desafiar a própria inteligência artificial e se reinventar enquanto campo. Vale lembrar que a gente fez isso, né? As pessoas pintavam e foram pintando cada vez quadros mais realistas e telas a óleo, que eram super bonitas, realistas, como as do Velázquez,
estavam na moda. De repente, surge uma tecnologia, a fotografia. E não é que a fotografia fez com que obras como a do Velázquez deixassem de existir. Mas a partir do momento que você consegue fotografar um ser humano, que depois virou, inclusive, uma forma de arte, mas você consegue reproduzir perfeitamente a minha imagem, que importância tem eu pintar de maneira hiperrealista? Isso liberou a arte para construir outras coisas, né? E aí, dezenas de movimentos artísticos, tipo Picasso em diante, começam a explorar uma arte que vai além da capacidade técnica. Então, eu fico um pouco tranquilo com a arte, porque acho que se tem um campo, vai saber se reinventar a partir da inteligência artificial, é esse que é o grande campo onde a humanidade, antes de qualquer outro campo, transgride, provoca e se renova. Pedro, você, no caso dos poetas, você disse que a inteligência artificial, ela potencializou as poesias e as pessoas não conseguiram detectar qual era do artista, do poeta e qual era da inteligência artificial. Então, se ela potencializa, né, e no final ela é melhor do que eu, como ter uma relação saudável com a inteligência artificial e com a tecnologia? Acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né, Laura? Acho que a gente vai ter que ir lidando com isso diariamente. Aí eu trago de novo uma reflexão recente, que é: a gente não encontrou essa resposta para as redes sociais ainda. Hoje a gente vive uma crise planetária, social, de um uso cada vez mais tóxico e abusivo de redes sociais. A gente aqui em São Paulo, eu trabalho no gabinete da Deputada Estadual Marinelo, onde a gente está recém-aprovando um projeto que retira os celulares das redes sociais das escolas, justamente por identificar o malefício que isso está causando às nossas crianças. Mas isso afeta também a todos nós adultos. Muitos de nós, talvez não seja o caso de você que está nos ouvindo, mas de muitos de nós tem uma relação abusiva, né, com as nossas redes sociais. Somos reféns dessa tecnologia. A IA ainda está na sua infância. Então a gente pode criar formas saudáveis de se relacionar com ela. Acho que a primeira coisa para isso é a gente ter compreensão. Então, quando eu falo da gente ter uma educação crítica para a inteligência artificial, não é uma que diz que a gente pode usar IA para tudo, o tempo todo, para que a gente não pense mais. Eu vou dar um exemplo bem trivial, mas na minha relação com as minhas filhas, eu tenho uma de 12 e uma de 10, diante do desafio da inteligência artificial, o que eu propus foi o seguinte: filhas, quando vocês tiverem uma pergunta de escola, que tem que fazer uma pesquisa, vocês podem usar a inteligência artificial para responder. Porque no futuro isso vai ser cada vez mais comum. Só que, toda vez que você tiver uma resposta da inteligência artificial, você vai ter que obrigatoriamente fazer 2 outras perguntas sobre o tema que você criou para a IA. Explorar a sua curiosidade. Porque aí a gente está deslocando o desafio de encontrar a resposta, que a IA vai cada vez mais facilitar a nossa vida, para o desafio de pensar boas perguntas, né? Formular criticamente boas perguntas. Eu não sei se essa é a resposta, mas é assim o tipo de coisa que eu venho pensando na minha relação com a IA no dia a dia. Pedro, a Alex é um orgulho para o Brasil. Você acredita que nós possamos nos tornar líderes em inteligência artificial? O país está preparado para toda essa revolução da AI? O que falta para a gente avançar nesse setor? Bom, eu acho que a gente tem tudo que precisa, que um país precisa, para liderar esta nova revolução, para conduzir essa nova era, vamos dizer assim. A gente tem quadros técnicos qualificadíssimos, né? Temos diversas universidades que produzem quadros de ponta nessas áreas e acabam exportando essa mão de obra para fora, né? A gente tem um governo de proporções gigantescas que é, portanto, capaz de induzir esse desenvolvimento. A gente tem um setor de indústria, de comércio, de empresas, de startup, que também tem dezenas de empresas de ponta de tecnologia. Então,
dá para a gente fazer esse salto. Eu acho que precisa esses setores se reunirem, né, e construírem esse plano, de novo, de maneira intencional. A gente precisa focar na inteligência artificial e entender ela como um ativo para tirar o Brasil, né, de ser um país cujo grande commodity é produção de matéria-prima e virar um país que exporta serviço de ponta. Isso pode ser uma revolução econômica para o nosso país. Para a gente encerrar, Pedro, se o futuro com a inteligência artificial já chegou, aí criará uma democracia sintética ou uma democracia ampliada? Como é que você imagina o futuro da inteligência artificial no Brasil daqui a 10 ou 20 anos? Eu vejo dois cenários, Laura, né? Um cenário onde a gente ignora o risco e as potências da inteligência artificial e vai passivamente consumindo e absorvendo essa tecnologia no nosso dia a dia. Se a gente fizer isso, para mim o futuro daqui a 10, 20 anos é a gente ter um governo sintético, que não se entende como sintético, onde os algoritmos ditam cada vez mais o que, quem, aonde, quando. Né? A gente já vê isso acontecendo em certos setores e a gente já vê, de alguma maneira, nas próprias redes sociais, que no fim da linha é uma inteligência artificial, é um algoritmo de recomendação que ninguém sabe explicar direito, que diz para você se você devia ou não estar assistindo esse programa, que é isso, né, que a IA faz, ela conduz a gente para aquilo que captura mais a nossa atenção, falando das redes sociais. Então tem um caminho aí bastante distópico. Agora, tem um outro caminho, que é esse caminho onde a gente reconhece a necessidade do ser humano de imprimir intenção nessa história, de conduzir esse processo e de colocar o planeta Terra e o ser humano no centro dessa discussão, colocando a inteligência artificial a serviço de um país mais justo, de um país mais próspero e de um país mais sustentável. Nesse sentido, me parece que a inteligência artificial pode abrir espaço para uma democracia mais participativa. Porque se tem uma coisa que ela é capaz de fazer hoje, é a capacidade de síntese e de escuta. A gente pode fazer processos de escuta qualitativos globais. A gente sai do plebiscito, do voto sim ou não, eu gosto mais desse ou daquele, porque esse aqui é menos pior, que é o que a gente tem vivido na nossa democracia nos últimos ciclos, e vai para um lugar de a minha inteligência é essa. Eu vou contribuir com o que eu acredito, com uma ideia que eu tive, isso vai ser jogado nesse grande sistema que é capaz de ouvir todas as inteligências e, a partir daí, elaborar propostas mais interessantes, mais democráticas e mais benéficas para a sociedade. Pedro, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo e obrigada pela oportunidade de trazer um assunto tão atual e tão relevante para toda a sociedade. Laura, muito obrigado a você pelo convite, um prazer estar aqui e um prazer estar com vocês que acompanharam a gente aqui. Obrigada, tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.